Agora sim. Olá, pessoal. Estamos online, iniciando mais uma live nossa. Boa noite a todos, né? Estamos iniciando mais uma live. Essa live é uma live especial porque ela é um Good Times. A gente está refazendo. Eu tenho certeza que é um assunto que toda vez que a gente for falar, a gente vai conseguir falar melhor e vai conseguir falar mais, né? A gente hoje vai abordar o tema da dor, a dor que está presente na gravidez, está presente antes de engravidar, a dor que aterroriza os pacientes no cenário do parto, a dor do pós-parto. Então a gente vai estar conversando sobre dor na gestação. Eu vou estar conversando com a psicóloga Renata do iLib, que é uma pessoa que está com a gente no Núcleo Bem Nascer há muito tempo. Ela acompanha as nossas gestantes há muito tempo. Citou, agora é esperar ela entrar ao vivo com a gente. E esse assunto... Oi, Renata. Boa noite. Vou melhorar minha altura aqui, senão eu saio da tela. Pronto. Você é pequenininho, né? Pois é, eu sou pequenininho. Eu afasto, mesmo assim fica perto. Então, eu estava começando a live falando que é nossa segunda live a respeito desse assunto, que é um assunto que, apesar de ser a segunda vez que a gente está falando ao vivo, é um assunto que a gente fala sempre. Está sempre presente nas conversas, né? Entre a gente, entre os médicos do núcleo, entre eu e você, com as pacientes, que é a questão da dor durante o período gestacional, durante o parto, principalmente, e no período do pós-parto. Eu queria que você se apresentasse primeiro. Uma boa noite, é um prazer ter você aqui com a gente novamente. Por favor. Boa noite. Eu sou Renata, eu sou psicóloga do Núcleo. Tenho uma trajetória com o Renato aí que já vai para quase 20 anos de parceria de trabalho, né? Que a gente está junto, Sim. trabalhando com gestantes, com puérperas, com pacientes tentando engravidar. Então, a gente tem uma trajetória juntos aí de muitos anos. E a gente, como você falou, a gente sempre conversa muito sobre dor, né? Não só dor física, como dor emocional, que é aí a minha praia, né? É a dor emocional. E essa live nossa, ela suscitou muitas discussões. A gente fez até uma viagem filosófica, né, Renato? Filosófica, religiosa, para poder falar sobre a dor, né? E essa dor no parto, especificamente, que a gente foi buscar lá na Bíblia, né? Gostaria que você colocasse o que a gente pesquisou. Quando você diz que a discussão é filosófica, ela passa muito pela questão psicanalítica mesmo, né? Porque está tudo interligado, né? A dor como componente que cria a ansiedade, que cria o estresse, né? Que inibe o trabalho de parto. Então essa dor ela é um dos caras do processo da gravidez e do parto e do pós-parto. Quando a gente conversou pessoalmente, a última vez que a gente encontrou, a gente começou com uma frase, brincando com uma frase que todo mundo fala, todo mundo cita, que é a famosa frase parirás com dor, né? E isso começa atrelado ao status da boa mãe. Então, historicamente, culturalmente, o parto ele é associado não só para a gestante, a Bíblia tem passagens que ela cita o processo da dor como uma penitência paga por quem está ao lado. Então, o próprio companheiro vai sofrer em ver a sua companheira sentindo as dores e as mazelas do parto. E então esse processo sempre foi muito presente, muito citado, da dor associada ao processo do nascimento. E a questão do status da boa mãe também, né? Então, se você é capaz de passar pelo processo da dor, dar conta dele e parir, você ganha um selinho
é uma estrelinha dourada como status da boa mãe. E a gente sabe que isso não é verdade. Por favor. A gente vai, né, nessa leitura bíblica, que a dor do parto, ela está associada com o pecado original. Então, que a partir do momento que a mulher, né, que Eva come a maçã e é expulsa do paraíso, né, e tem relação sexual, então a própria questão de você ter prazer, né, o prazer que está ligado com o ato sexual, a dor do parto também entra aí como uma forma de penitência, né, já que você foi expulsa do paraíso, mulher, passe por essa dor. E seu companheiro, né, que ele assiste essa dor, ele também vai vivenciar esse processo. Mas quando a gente fez a nossa discussão antropológica, e a gente foi para a antropologia, o homem saiu desse cenário, e esse cenário da dor e esse cenário do parto ficou absolutamente feminino. Sim. Né? Essa expulsão do homem desse processo. Então, isso é uma coisa feminina, desse participar dessa dor, desse vivenciar essa dor. E se você vivencia essa dor, passa por esse parto com dor, você é uma boa mãe. Sim. Quer dizer, é onde você vai testar a capacidade, né? Então você vai ser testada para ver se você vai ser uma boa mãe nesse processo da gravidez e do parto. E isso é tão fácil da gente observar, né? Independente do processo da dor, qualquer questão associada a um resultado ruim na gravidez, quem que é a primeira pessoa que se veste e que carrega a cruz absurdamente grande e se veste da culpa? É a gestante, né? Sempre. E o olhar, muitas vezes o olhar de quem está em torno é para ela. O que você fez? O que você comeu? Você caiu sentada? Qualquer coisa que tenha acontecido que vai ser culpada pelo resultado que não foi o desejado. E aí essa capacidade de testar, né? Eu vou testar a minha capacidade, eu vou testar o meu status de ser uma boa mãe, ele passa pelo medo da falha, né? Pelo medo do fracasso. E numa sociedade que, historicamente, é totalmente masculinizada, onde a mulher está totalmente subjugada. Então, ela não só é subjugada, e como, mais uma vez, ela tem que provar, através do processo do parto e da gestação, que ela não é incapaz. O que é mais um carimbo da sociedade totalmente masculina que a gente vem trazendo lá de trás, com essas falas todas que sempre colocam a mulher como muito a incapaz, a que vai ser testada, a que não pode falhar, a que qualquer coisa que dê errado foi ela que não conseguiu parir. E muitas dessas frases ainda foram usadas no processo da assistência obstétrica recentemente, né? Elas são pontuadas, às vezes, como, hoje em dia, como a própria violência obstétrica, né? São frases machistas mesmo, que vêm ao longo de centenas de anos sendo ditas e sendo faladas, né? A frase, você... É bonito, Renato, assim, quando a gente entra... Não doeu para fazer... Né? Não gritou para fazer, vai gritar para parir? Vai gritar para parir? Para fazer não doeu. Qual é o efeito disso para essa mulher? Né? Como que marca que vai ficar para essa mulher, né? com essa violência obstétrica, com essa fala que acontece, que a gente escuta muito da paciente, essas colocações. Sim. E é bonito, Renato, que quando a gente vai para um processo analítico, um processo terapêutico com essa paciente, e a gente vai dizer, vai conversar, vai falar sobre essa dor, a gente percebe a subjetividade da dor, né? Que é o título da nossa live, da minha dor só eu sei. Então, essa dor, ela vem carregada por uma história pessoal. E que nesse momento, que é um momento assim, que a gente pensar, o momento do parto, o momento do nascimento do filho, é um dos momentos, se não o momento mais importante da vida dessa mulher. Então, que marca que essa dor tem? Que marca que essa dor traz? Ela é extremamente subjetiva. Né? A minha dor não é a sua dor, não é a dor dela. Né? É muito subjetivo. E exatamente por isso que existe sempre um receio nosso com várias das divulgações, principalmente das mídias sociais, né?
que colocam muito isso, né? Como até hoje, elas subjetivamente elas colocam como a incapaz que foi ter uma cesariana e a que brilhou, que empoderou porque teve um parto normal. Então, até mesmo hoje os carimbos, os estereótipos mudaram um pouco, mas no fundo, ainda continua aquele teste da capacidade de maternar, de parir, de ser uma boa mãe, né? É sempre sobre o olhar de todos à sua volta. E é muito engraçado que a gente, quando olha na internet, porque a gente tem que olhar em todas as fontes, essa questão da dor no parto, eu me lembro da gente estar riu disso, inclusive, como que você tem locais, sites, textos que colocam a dor dividida em 3 momentos, como se fosse uma matemática quase que fácil de aplicar, né? A dor dividida em 3 fases, em 3 momentos, e não tem absolutamente nada disso, né? E toda vez que a gente vai falar de dor, a gente tem que começar falando do processo do inconsciente mesmo, né? Das questões que vão gerar essas ansiedades lá na frente e que vão catapultar o processo doloroso na hora do parto, principalmente. É porque que para cada uma essa dor tem uma intensidade. Isso não é físico apenas. Isso Não é é. subjetivo. Né? Não E é. até que ponto que eu suporto essa dor? E até que ponto que eu quero suportar essa dor? Se eu tenho todas as possibilidades de atenuar essa dor, né? Se eu tenho analgesia, se eu tenho N métodos para poder fazer com que essa minha dor diminua, por que eu quero insistir nessa dor? É porque, para mim, isso é realmente uma coisa importante? Aonde que isso é importante? Aonde que isso incide? Ou é porque está no manual, está no blog, está no site, está na fala do outro, de que eu preciso passar por essa dor? Sim. Então, a gente consegue antecipar esse movimento com a gestante, num processo terapêutico durante o pré-natal, se a gente consegue antecipar isso, consequentemente, esse momento vai ser um momento com outro significado. Né? Porque essas coisas vão ser trabalhadas a priori, a posteriori, né? A priori, aliás, né? Para um reflexo a posteriori. Até porque durante a gestação a gente sabe que o inconsciente grita, né? Berra. Berra, esperneia. Berra, sim. Exatamente. Quando a gente fala desse processo doloroso e dessa singularidade, de uma maneira geral, todo mundo sonha e idealiza um tipo de parto, né? Eu não vou dizer todo mundo, mas a grande maioria das pacientes, das gestantes, elas vão idealizar. Isso é da natureza humana. E quando eu idealizo o parto, o que a gente comumente vê eu gostaria muito que o meu parto fosse rápido, seguro, sem dor. E eu brinco que o primeiro parto, o primeiro filho, ele é um processo sempre um pouco mais demorado, né? Sempre é. Do que o segundo, o terceiro, por exemplo, filhos. E eu gosto muito de falar uma frase que o primeiro parto é perseguição. A gente vai perseguir o processo do nascimento juntos. E o segundo parto é redenção. Então, muitas vezes, aquela idealização que eu tinha do processo do nascimento, que não vai acontecer exatamente como eu gostaria que fosse, eu consigo reescrever numa segunda oportunidade. E isso é importante. A gente sempre tem outras oportunidades, como a gente sempre tem possibilidades de tratar e de manejar essa dor durante a gestação e durante o trabalho de parto. E aí é que é a grande questão. Né? Quando eu faço a minha escolha, eu tenho que entender que a minha escolha não precisa ser completamente fechada, ela não precisa ser uma escolha absolutamente radical. Porque se eu usar os métodos naturais, se eu trabalhar toda a minha questão do inconsciente, se eu estiver segura para ter o meu filho, e mesmo assim nada aliviar a minha dor, eu tenho opção? Tenho. Eu tenho opção da peridural. Né? Eu posso buscar uma banheira de imersão para tentar aliviar a minha dor. E isso já é uma mudança de paradigma absurdamente grande, que não existia nas gerações anteriores. Então, até a lembrança que se tem dos relatos de partos das avós, então a mulher cresce com o relato das avós, das mães, como é que era esse parto? Era um parto isolado, cheio de intervenção, sem possibilidade de escolha, sem métodos para alívio da dor não farmacológicos e sem métodos para alívio da dor farmacológicos. Hoje em dia existe... Renato, você falou da avó aí, eu vou falar de uma coisa super importante, que é um conceito que a gente estuda muito em psicanálise e psicologia,
que é da transgeracionalidade. Então, na hora do parto dessa mulher, está atravessando por ela o parto da mãe dela, o parto da avó dela. Isso aí Sim. vem, essas histórias, elas vêm. Elas vêm a nível inconsciente, elas vêm Sim. a nível de uma idealização também, ou até de uma ideia de eu não quero que meu parto seja como a minha mãe conta que foi o meu, porque vem essas marcas todas, elas aparecem no momento do parto. Então, se a gente consegue trabalhar isso no processo terapêutico, que às vezes a gente vai conseguir trabalhar isso depois que o parto aconteceu. Ou lá na frente, quando começa a amamentação, uma amamentação mais difícil, aí a gente vai nessa amamentação ou no desmame, aí a gente volta na infância dessa paciente e vê como é que foi o desmame dela. O que acontecia na relação dela com a mãe dela quando ela foi desmamar. Então, isso tudo está aí nesse momento. Então, é a avó, é a mãe, é isso tudo junto. Né? Exatamente. Então, essa mistura toda, né, que emerge. Eu estava anotando umas coisas aqui agora há pouco, e eu adoro mnemônico, né? A gente, na medicina especificamente, a gente tem muito epônimo, né? Que são nomes de pessoas para manobras, sinais médicos e clínicos. E eu gosto muito dos mnemônicos, aprendi muitas vezes a estudar assim para poder guardar. E eu coloquei um mnemônico aqui dos 4 Is, que seria a pergunta, vamos dizer assim, principal dessa live. Como reduzir o meu temor da dor no meu parto? Como que eu reduzo? Como que eu diminuo essa minha angústia, esse meu medo do processo doloroso no meu trabalho de parto? E eu coloquei 4 letras Is. Eu vou chamar de 4 Is. O primeiro I, ficou muito I, né, para um carioca, Is. O primeiro I é uma barreira absolutamente instintiva e natural que as mulheres já têm, que é a questão das endorfinas e da ocitocina. São os hormônios liberados durante o trabalho de parto que já têm um efeito sedativo para alívio dessa dor. Então, existe um processo instintivo que já ocorre de liberação desses hormônios que vai ajudar no manejo, na negociação desse processo doloroso. Associado ao I de instinto, a gente tem o I da informação. Então, a relação médico-paciente, ela ajuda muito a minimizar essas questões e é muito importante quando as outras pessoas que têm influência na vida dessa gestante estão presentes na consulta. Eu tenho memórias e lembranças absurdamente maravilhosas de mães das pacientes que eram contra o parto normal e que são trazidas na consulta e que saem absolutamente querendo engravidar de novo. Pena que eu não posso ter mais. A gente já acompanhou umas 3 juntos, assim, desse modelo. Sempre elas ficam encantadas porque elas não viveram isso. É um outro cenário que a gente tem. Então, a questão da informação, lógico, da confiança, né? Mas a questão da informação, dos relatos de parto, são importantes para ver os relatos de parto, como que as pessoas viveram a experiência delas, é uma outra coisa importante. O outro I que eu coloquei foi o I do inconsciente. Ele se mistura um pouco com a questão da informação, com a questão instintiva, mas é muito legal quando a gestante sonha muito, né? E aí eu falo que por isso que a gente brinca que ele berra, né? E aí esses sonhos todos serem trazidos tanto para o consultório nosso de pré-natal quanto para a consulta com a psicóloga, com a Renata, são fundamentais porque vão trazer à tona questões que às vezes estavam esquecidas, que tentaram ser sepultadas, mas voltaram à tona. E o último I é da imersão, né? Imersão na banheira, imersão como os métodos naturais para alívio da dor. Então, reparem. Imersão no processo. Imersão no processo, imersão na escolha. Né? E aí eu, com essa pergunta de como eu consigo reduzir o meu temor, o meu medo da dor, eu acho que esses 4 Is eles cercam bem essas questões que a gente tem no processo da gestação e principalmente do parto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Agora eu quero bagunçar essa história sua e colocar mais um I. Bota! A imprevisibilidade. Sim, eu ia chegar nela, mas porque a imprevisibilidade, às vezes, ela não é um método que ajuda a reduzir o temor da dor, pelo contrário. A imprevisibilidade, se ela entende, se a gestante entende que a imprevisibilidade é um fator, né, aí a gente consegue baixar o nível de expectativa,
e criar outras opções para ela naquele momento. Então, o entendimento da imprevisibilidade, né? Que Sim. é sair desse conceito de que as coisas vão sair exatamente como eu planejei. Sim. Isso é em E tudo. não... Isso é no parto, isso é na amamentação, isso é no desmame, isso é em tudo. Sim. Na vida. Na vida. Na vida. Então, só para Pois é, bagunçar a sua história, eu quero jogar mais uma. sim, a questão da imprevisibilidade, eu acho que a gravidez é o momento maior que é uma grande bufetada na cara de todo mundo, como a gente, apesar de tentar ser controlador, a maioria de nós tentamos controlar tudo, a gente não controla nada. Para a segurança, né? Começa com a data provável do parto, que eu já me divirto com a data provável do parto. Né? Parece que a gente coloca esse número, eu cada dia estou ficando com mais, com mais enjoo desse número, DPP, data provável do parto, porque coloca esse número no cartão de pré-natal e parece que a expectativa toda é que no dia 27 de maio de 2021 o bebê está nascendo. E a data provável do parto é um trem completamente falho, né? É o 9º mês que ele vai estar nascendo. O 9º mês pode ser com 38, com 39, com 40, com 41 semanas. Ou seja, é absolutamente falho. Ela é só uma estimativa de período do nascimento, é naquela janela que vai estar nascendo. Então já começa por aí, né? Uhum. O que não quer dizer que não seja interessante a gente discutir, por exemplo, o plano de parto. E, normalmente, o plano de parto é discutido, ele é feito, ele é escrito, junto com o companheiro, a gente discute no consultório e, depois que o parto termina, a paciente fala, nossa senhora, o meu plano de parto foi totalmente diferente do que aconteceu no parto vivido do que o meu parto imaginado. Né? Então, e eu falo que realmente é assim, mas que discutir o processo do nascimento, ele é bom. Mesmo acontecendo Super importante. tudo Super diferente. importante. Porque tem essa necessidade de uma segurança, e é bacana fazer isso, eu incentivo também, eu peço para elas levarem o plano de parto no consultório, também, para discutir junto comigo. Né? Eu acho muito interessante essa. E eu acho muito bacana que quando a paciente está comigo desde o pré-natal, quando acontece o parto, ela fala, Renata, eu lembro do seu tempo inteiro, que não aconteceu nada do jeito que eu queria, mas aconteceu de uma maneira que foi a maneira que ele escolheu, né? Foi a maneira que E foi possível, maravilhoso. né? É muito bacana, isso é muito bacana. Quando a gente fala da psicoprofilaxia, né, que é a prevenção psicológica no ciclo gravídico puerperal, olha os nomes dos temas, eu acho tão bonito isso, né? Na verdade, a gente está falando, e são tópicos que aparecem em artigos, em literatura, a gente está falando de 3 coisas, que é a humanização, no sentido da afetuosidade, né? Na escuta, a escuta é essencial, o saber ouvir, e no respeito às escolhas. E aí é o grande problema. Né? Para respeitar as escolhas é uma postura absolutamente esperada. A pergunta que é difícil de responder é qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Uhum. O que você quer? Essa que é difícil às vezes. O que você quer? O que te motiva? Às vezes, né, tem um livro lindo, lindo, psicanalítico, eu esqueci o nome do autor, o título do livro é Você Quer o que Você Deseja? Sim. Então, assim, você quer isso mesmo? Ou isso é algo que você quer querer porque querem para você? Qual que é o seu desejo? Né? O que é o seu... Realmente, né? O que eu quero neste momento para mim, não o que querem que eu queira, porque isso está atravessando o tempo todo. Né? E lembrar também um conceito bacana demais, que a gente é daquela mulher, a mulher que emerge no processo de parto, é essa mulher atravessada pela mãe, pela avó, por todos os registros inconscientes, né? Os registros que ela carrega ao longo da vida, que a gente chama, né, em psicanálise, que ela é a mulher arcaica. Então, que é essa mulher que grita, essa mulher que chora, essa mulher que tem esse lado animal do parto, que ela é diferente da mulher que a gente atende durante o pré-natal, que é a mulher social, que é a mulher articulada, né? E eu acho bacana, porque aí a gente pensa no homem nesse contexto, como é que tem homem que tem dificuldade de entender isso,
né? Que mulher é essa que tá aparecendo aí? Né? Que foi quando a gente conversou, naquela discussão que nós tivemos, né? Que a entrada do homem nesse processo aí todo, atualmente, ele acontece quando existe essa humanização toda do processo de parto. Que aí ele Tá, mas passa a calma. participar. Calma, o marido... Ao mesmo tempo. Não, calma, o companheiro a gente ainda não vai trazer ele para a nossa conversa, não. Me dá uns Eu já minutinhos. quis trazer, então tirei ele da sala. Calma, calma. Quando a gente fala nessa questão do processo da dor, né? E tem umas frases muito psicanalíticas e muito reais, né? Viver dói, né? Crescer dói. Eu sempre penso numa comparação muito simplória, mas muito real, quando você tem o seu objetivo, que você quer alcançar, nos atletas que têm conquistas nas Olimpíadas, né? Como se aquele cara que chega numa Olimpíada e ganha uma medalha e sobe no pódio, ele não passou por uma longa jornada extremamente dolorosa, né? Com contusões, com fraturas, com doenças. Como é que eu fiz para chegar até aqui, né? O que eu tive que abrir mão? Então, nunca é fácil você chegar no objetivo. Esse caminho sempre é um caminho que demanda um grau de empenho, de investimento, de intensidade, né, de entrega. Né? Isso eu acho que é importante. Mas obrigada, antes de Sandro. Forbes. É ele mesmo. Obrigada, Sandro. Doutor Sandro, sempre ilustrando as lives, com esse conhecimento. Esse livro é maravilhoso. Olha só, então quando a gente traz essas questões, antes de entrar na questão do companheiro, eu ainda queria falar um assunto que é extremamente polêmico. Polêmico para a entrada do companheiro na assistência, que é a questão do períneo, do assoalho pélvico, né? Então, além de eu desejar um parto normal, eu ainda desejo que eu não tenha laceração e posso desejar mais ainda, desejo que o meu corpo não mude. E eu já vou deixar essa para você falar com uma frase que eu falo muito nas palestras. Eu falo o seguinte, o companheiro, quando está com a sua companheira, esposa, né, mulher que vai engravidar, ele casou, ele está com uma mulher que se chama X. Quando essa mulher engravida, ela passa a ser uma mulher que vai se transformar em Y. E depois do parto, ela é uma mulher Z. O que eu quero dizer é o seguinte, é que quando você tem uma companheira do seu lado, ela vai passar pelas fases da pré-concepção, da gestação e do parto, do pós-parto, e essas transformações são absurdamente visíveis, perceptíveis, e para o resto da vida, né? Então não vai ser a mesma coisa. O seu corpo não será o mesmo, o seu emocional não vai ser o mesmo, as suas expectativas não vão ser as mesmas. Tudo vai mudar, tanto do ponto de vista emocional e psíquico, também do ponto de vista físico, né, hormonal, tudo muda, né, tudo muda. E aí a questão do períneo e do assoalho pélvico é um medo enorme, é um outro medo enorme, que está presente nas nossas mulheres. Quando eu falo nossas, eu estou me referindo às brasileiras, principalmente, porque a brasileira, vários estudos mostram que é a mulher mais preocupada com períneo e assoalho pélvico no mundo, uma das mais preocupadas, e aí remete ao nosso histórico machista, né, de poder, dessa questão da mulher, do medo de ficar flácida, de ficar frouxa, de ficar largada, são os termos que a gente usa, que a gente ouve comumente no consultório. Então, fala um pouco para mim dessa questão do períneo, do assoalho pélvico, nesse contexto do parto e da dor. Isso é um assunto recorrente nas sessões, né? Não é só o assoalho, nem só o períneo, é a questão do corpo mesmo. Né? E quando a gente... você não quer que eu coloque o companheiro ainda? Então tá bom, não vou colocar o companheiro ainda não. Mas a preocupação delas, muito grande, no pós-parto imediato, é quando é que as coisas vão voltar ao normal. Quando é que as coisas vão voltar a ser como eram antes. E elas não vão voltar como eram antes em nenhum aspecto. Nem no períneo, nem no assoalho, nem na barriga, nem na vida, nem no emocional. Não vai.
Não é. Aquela mulher anterior ali, ela não existe mais. Ela existe agora, acrescida de uma outra função, acrescida de uma nova experiência, que daqui a pouco ela vai mudar de novo, porque a hora que ela sai do puerpério imediato, ela se transforma outra vez. Então, assim, e o companheiro tem que acostumar com essas mudanças todas, ele tem que ser parceiro, ele tem que acompanhar essas mudanças, porque não é a mesma coisa. Nem no assoalho, nem em nenhum lugar. Mas uma coisa eu falo, muda muito, mas muda para melhor. Indiscutivelmente, para melhor. Para muito melhor. Uhum. Bom, cesariana significa um atestado de incompetência feminina, Renata? Para muitas, sim. Para uma quantidade muito grande de mulheres. A gente já tem um caso assim muito mais icônicos que eu já escutei, foi de uma mãe que passou por uma cesariana por intraparto, e ela estava com o bebezinho dela no consultório, e ela falou para mim assim, meu filho não nasceu. Eu falei, como não? Ele está aí no seu colo. Não, ele não nasceu. Foi cesariana. Então, olha só, não reconheceu nem o nascimento do filho, porque não Sim. foi via vaginal. Então, para muitas mulheres, sim. E aí a gente tem que fazer um trabalho muito intenso de reconstrução desse processo de parto, reconstrução do processo da expectativa e pegar isso tudo que aconteceu e transformar numa nova história, né, que significa o quê? Foi a via que seu filho ou sua filha escolheram, puderam e quiseram e tiveram condição de nascer. Sem essa de ser uma incompetência, né? Ou uma não será as boas mães porque não pariu com dor. Né? Não tem isso. Mas é uma presença constante no consultório, sim. Senão a gente vai para aquela frase muito singela, né? Que nós somos movidos pela falta. E eu realmente espero que a falta não deixe a pessoa travada, estagnada, sem conseguir caminhar, que é o que muitas vezes acontece. Sim, paralisa nesse evento e não desliza, né? Paralisa Sim. mesmo nesse evento. Então, aí que o processo terapêutico entra. Vamos sair desse lugar, vamos entender por que você está tão presa nesse lugar, o que está te impedindo de sair daí e fazer uma ressignificação desse processo, que foi a via possível, né? Eu acho que aí cabe bem a frase da Maldonado, né? Que a gestante se prepara... a gestante deveria se preparar para ser mãe, para maternar, e não para ter um tipo de parto, né? A gente discutiu muito isso, né? Esse leque, ele deve estar aberto sempre. Que é a imprevisibilidade, mais uma vez. Sim. E eu me lembro de ter atendido uma paciente que ela foi submetida a uma cesárea, e poucas pessoas estavam presentes, e ela não contou para as amigas que foi cesárea. Sim. Não contou. Ela pediu para o marido, pediu para quem estivesse próximo, quem soubesse da história, para nunca contar que foi uma cesariana. Aí eu te pergunto, Renato, como é que vai ser o desenvolvimento psíquico desse bebê? Sim. Que ele já vai crescer com uma mentira. Né? Como que você veio ao mundo? Né? Você veio ao mundo com uma mentira. Olha para você ver como é que isso é pesado. Pesado, né? Mal nasceu e já tem que lidar com as mazelas, com as cruzes que são carregadas. E não são dele, né?